Bem, pessoal, como proposto, nós estamos hoje com um tema muito interessante. Convidei o bispo Hildo Melo, que é bispo da Igreja Metodista Livre do Brasil, uma das lideranças mundiais da Igreja Metodista Livre, um especialista em teologia, um teólogo, escritor, e ele de muito bom grado. Nós temos estado juntos em vários projetos, né? E ele está conosco para falarmos a respeito de John Wesley. Uma das coisas mais interessantes do estudo teológico é conhecer os personagens da história da teologia, da história cristã. John Wesley está ali no top 10, né, no ranking dos melhores teólogos, figura que Deus levantou, uma pessoa que Deus levantou para glorificar o seu nome. Então, vou chamar o Bispo Hildo para que a gente já comece esse bate-papo. Você que está nos acompanhando, alunos e amigos, vá compartilhando essa transmissão. No final, a gente pode conseguir responder algumas dúvidas, né? Olha aí, já aparece na tela aí, meu amigo. Olá, Bispo. Boa Olá. noite. Olá, pastor Jamierson, muito obrigado por esse convite, eu me sinto honrado, é um privilégio poder estar com vocês, poder estar com os seminaristas, hein, puxa, faz um tempinho que eu fui seminarista, mas eu lembro com tanta saudade, legal. E momento tão precioso, né? Olha, e ainda para falar de Wesley, olha, é uma paixão, né? Wesley é alguém que deixa a gente envergonhado, eu sinto muito, a gente não vai ficar tão contente, a gente vai ficar um pouco triste com a gente, porque esse homem foi um instrumento de Deus, sabe? De uma maneira tão usada, tão cheio do Espírito Santo, que buscou uma vida de santidade para glorificar a Deus e que realizou tantos feitos, né? Que deixa a gente encabulado. Então vamos lá, né? O Bispo, eu tenho brincado, o nosso amigo comum, Marlon Marx, né? Eu brinco com o Marlon que eu gostaria de ser metodista, né? Tenho uma inveja tremenda de vocês, né? Eu queria ser metodista. Quem sabe hoje, né? Estou falando aí com uma das lideranças metodistas mundiais, quem sabe você me recebe aí na convenção metodista, quem sabe eu passe hoje aos arraiais de Wesley, né? Olha, eu vou abrir com você o seguinte: é o personagem da história cristã que eu mais me apaixonei. Desde muito jovem, lendo biografias, lendo a história dos homens de Deus, né? Sempre me influenciou bastante os personagens da história cristã. Missionários, teólogos, apologistas, desde a patrística. Mas, assim, eu sei que muita gente tem a sua paixão por Lutero, por Calvino, por Armínio, por Agostinho, tal. Mas eu acho que está na pessoa de Wesley, né? Está na pessoa de Wesley uma síntese daquilo que eu gostaria de ser: um bom teólogo, um bom pregador, um bom pastor e um bom crente, né? E para mim é uma alegria, então, essa noite. Obrigado por aceitar o convite de estar conosco nessa transmissão. E eu queria te dar já a palavra inicial, né, que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da Igreja Metodista que o senhor lidera, e aí a gente vai trocando ideias, vai avançando na conversa. Os nossos telespectadores, pessoal, vocês que estão nos assistindo, sabem que, de costume, nós deixamos para o final aproveitar alguns comentários e algumas perguntas. Então, nos comentários do Facebook, você tem a chance de escrever alguma coisa, algum comentário seu, alguma percepção sua, e também fazer uma pergunta para o bispo. Aí eu vou selecionar alguma coisa. A gente tem aí 1 hora, pode passar um pouquinho, não tem problema, mas também não é uma live muito demorada. Então, bispo, mais uma vez, em nome do Seminário Batista Livre, da nossa diretoria, eu quero agradecer a sua participação. Para nós é uma honra tê-lo nesse bate-papo conosco.
Amém, uma honra para mim. E, bom, eu sou metodista livre, né? Depois a gente pode até explicar um pouquinho a diferença entre metodista e metodista livre, mais histórica, uma diferença que a igreja que surgiu em 1860. E, bom, mas eu sou metodista de coração. É, tive o privilégio de ter uma igreja metodista livre na rua de casa. Desde os 2 anos de idade eu frequento a igreja, cresci bebendo do evangelho, apaixonado pelas escrituras sagradas, né? Com 16 anos tive um despertamento espiritual e comecei a evangelizar, e depois comecei a pregar, e aí fui para o seminário quando eu tinha 21 anos de idade, mas logo no primeiro ano de seminário eu já estava plantando a primeira igreja, pregando e tal. E estou aí até hoje, no reino do Senhor. Casei com a filha de um pastor, o pastor que me batizou, né? O seminário é batista, né? Você sabe que eu cursei mestrado na Batista por recomendação, metodista livre, né? Porque há muita coisa em comum entre os batistas e os metodistas, historicamente falando, tem muita coisa em comum, né? Wesley tinha um apreço muito grande pelos batistas, tanto que ele conservou, por exemplo, ele era anglicano, os anglicanos normalmente fazem batismo por aspersão, né? Wesley por aspersão e por imersão, né? Olha só, ele reconheceu o valor e reconhecia também essa pegada de chamar, porque os batistas tinham aquela coisa, não adianta ser batizado assim, não adianta só ter o nome, você tem que nascer de novo. E Wesley gostava muito dessa pegada da necessidade de nascer de novo, de conversão. E Wesley caminhava por aí, tem que se santificar, tem que ter o fruto do Espírito, né? Então, para começo de conversa, é isso aí. Acabei depois, dentro da Igreja Metodista Livre, era uma igreja que tem alguns aspectos episcopais, mas ela não é uma igreja episcopal. Na verdade, nem a igreja metodista é episcopal, ela é meio conectiva, ela tem elementos congregacionais e episcopais conjuntamente, né? E aí tem o que a gente chama de bispo hoje, é um supervisor, né? É um pastor de pastores, é um líder de determinada região, né, de pastores, é um superintendente, na prática é isso. Muito bom. Legal. Pessoal, olha, nós estamos ao vivo, mais uma live super especial hoje pelo convidado, que é o Bispo Hildo, uma liderança aí nacional e mundial da Igreja Metodista, e também pelo tema que nós propomos, que é a vida e obra de John Wesley. No cartaz que vocês nos viram divulgando, eu coloquei ali um apóstolo da igreja, e foi mesmo assim para provocar reflexão, né? E nós vamos ouvir hoje do Bispo Hildo um pouco sobre tudo isso. Mas de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do homem de Deus que marcou a história do protestantismo, do evangelicalismo, a história do cristianismo. Marcante pelas suas frases, né? Eu destaco aí, bispo, minha paróquia é o mundo, né? Que coisa maravilhosa. Quando eu fazia seminário, essa frase me pegou assim de jeito e é isso mesmo, glória a Deus, né? Outra frase, olha aí, ó, ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo, né? Olha que coisa linda, né? E outra frase super marcante, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus e eu abalarei o mundo. Então, a vida de Wesley, uma vida de milagres, uma vida de presença de Deus, né? Não é um homem apenas de frases, né? Mas realmente de vida prática, de experiência com Deus. E aí eu passo para você, para que você faça aí a introdução à vida de Wesley, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, né? 1703, né? 1703, 17 de junho de 1703, ele era filho de um pastor.
né, o reverendo Samuel, e da Susana Wesley. Esses dois tiveram um papel muito, uma influência muito forte sobre John Wesley. A Susana, o casal, né, o Samuel, o reverendo Samuel Wesley e a sua esposa Susana tiveram 19 filhos. O Wesley é o 15º filho, né? Tiveram 19 filhos. Era comum naquela época ter bastante filhos, tá? E com 5 anos de idade, lá no ano de 1709, houve um incêndio na casa da família, tá? E com tantas crianças, o pessoal correndo, e um incêndio terrível, que começou a tomar conta e foi algo horroroso, que destruiu toda a casa. Aí os filhos foram escapando, os mais velhos, né? E o Wesley tinha apenas 5 anos de idade, John Wesley. Todo mundo ali era Wesley, você fala Wesley, a família era Wesley, né? O John Wesley, ele ficou na parte de cima, no segundo andar, e ele não conseguiu escapar do incêndio. E aí, com tantos filhos, a mãe contando, e aí, cadê? Está todo mundo aqui? Começou a contar, não, tá faltando o John. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Ele tá lá em cima. E não tinha mais, porque tomou o fogo a parte de baixo inteira, já estava tomando a parte de cima, não tinha mais como ir ao segundo andar para resgatá-lo. Então foi terrível. Quando de repente aparece na janela, ele conseguiu colocar alguma poltrona, alguma coisa assim para subir, e ele apareceu na janela na parte de cima, mas o fogo já estava tomando conta e não tinha como correr atrás de uma escada, não dava tempo, o negócio estava assim apurado. Fizeram uma escada humana, um subindo nas costas dos outros, os vizinhos fizeram isso e resgataram finalmente. Quando tiraram finalmente o John Wesley, com 5 anos de idade, dessa casa, a casa desabou. Minutos depois, assim, diz que 15 minutos só tinha cinzas, tinha acabado tudo. Então, a mãe do Wesley, do John Wesley, a Susana, ela entendeu de Deus que essa salvação, a semelhança de alguns episódios da história, né, que a gente encontra na Bíblia, Moisés salvo, resgatado, o próprio Cristo, de alguma maneira, né, ele é poupado de um ataque, de uma ameaça de morte terrível, o José no Egito. Então, ela lembrou-se de uma passagem bíblica de Zacarias, capítulo 3, versículo 2, que fala sobre um tição tirado do fogo. E ela, então, falou, opa, Deus salvou o John como um tição tirado do fogo, porque ele tem um propósito especial na vida dele. E ela passou a dedicar, e ela dedicava, olha, uma mulher, para falar de John Wesley, tem que falar da Susana Wesley. Ela era uma mulher fantástica, uma mãe excepcional. Eu tenho até um estudo só sobre Susana Wesley, porque para falar dela é um capítulo à parte. Esta mulher educou aqueles filhos todos, ela tinha uma disciplina, um método de educação, ela ensinava, ela foi a primeira professora deles, com 5 anos de idade, eles tinham que já aprender a ler e escrever na Bíblia, né? Com os salmos, abria-se os salmos e ensinava o alfabeto, e ensinando a ler e escrever, todos eles, e o John Wesley, junto com seu irmão Charles Wesley, que vai ser o maior compositor, talvez, de hinos evangélicos que a gente tem no mundo, ele compôs 6 mil hinos, né? 54 hinários, junto com o John Wesley, ele também compunha alguns, não era a especialidade dele, também não vão dizer como vai ser bom em tudo, mas ele também ajudou a compor alguns, foram 54 hinários, e o Charles e o John se destacavam também pela inteligência, pela capacidade de aprender tudo muito rápido, e ela então dedicou a ele um bom tempo, uma coisa. E a fé, e o fervor, e a oração, e a devoção a Deus, e o apego ao Senhor, aprendendo com a mãe essa piedade, essa espiritualidade, e com o pai também, que era pastor. Com 11 anos de idade, apesar deles serem pobres, né, um duque, acho que era o duque de Buckingham, não sei, eu não lembro direito esse detalhe, mas eu sei que uma pessoa da nobreza deu uma oportunidade para o John Wesley estudar em Londres.
que eles não eram de Londres originalmente. E ele foi, então, estudar numa escola, no internato em Londres, e ele conservou a fé, ele não se desviou, porque também já não era o mesmo ambiente tão piedoso assim, né? E ele ali se desenvolveu tanto que ele vai para a Universidade de Oxford, que é a mais badalada da Inglaterra, e lá ele se forma, e lá ele vai fazer o bacharel em artes, depois ele vai fazer mestrado, e ele, em Oxford, ele vai encontrar o George Whitefield, que vai se tornar provavelmente um dos maiores pregadores da história, né? Então vai ser amigo dele. Eles vão formar o que a gente chama o Charles Wesley. Principalmente foi o mentor da ideia, foi o Charles, mas o grande líder, né, foi o John Wesley. O Wesley tinha um dom de liderança, de organização, de pensar, de formar estrutura, que era uma coisa sensacional. Então, com a liderança dessas três figuras, sabe, especialíssimas da história. Ali a gente tinha um trio de cara, né? O John e o Charles Wesley, junto com o George Whitefield. Fera, só fera. Eles formaram um grupo que se reunia diariamente, que tomava a ceia do Senhor uma vez por semana, que tinham métodos para tudo, organizados, disciplinados, que iam visitar as prisões, que praticavam boas obras, davam esmolas, que liam, que estudavam, que oravam, que buscavam a Deus, que buscavam uma vida de santidade, e que foram pejorativamente ridicularizados pelos colegas de faculdade, chamados metodistas, daí veio o nome metodista, porque os metodistas, tudo certinho, tudo cheio de método, era uma maneira de ridicularizá-los, de fato. Né? Então, tinha uma conotação negativa. Tinha, pejorativa, era para diminuí-los, para dizer, todos certinhos, né? Tudo metódicos, porque realmente isso não era tão comum naquela época, ver gente tão disciplinada, que levava a vida cristã tão a sério, ainda jovens, e que praticavam boas obras, generosidade, visitavam prisões, visitavam hospitais, eram, sabe, uma vida regrada e uma paixão por Deus. Eles já demonstravam isso desde cedo. E assim que o Wesley se forma, eu acredito que foi em 1724, em 1725, ele já opta por ser um pastor. E ele vai ser ordenado diácono a princípio, depois, mais adiante, vai ser ordenado presbítero. Então, ele se torna um pastor anglicano, George Whitefield também, o Charles Wesley também. E ele vai... Aí, com a morte do pai dele, ele vai ajudar o pai como pastor. Ele começa, assim, ajudando o pai como pastor na cidade onde eles nasceram e tal. O pai era reitor também, né? E aí ele vai ajudar o pai, mas o pai vem a falecer. E ele aceita, junto com o irmão, o desafio de ser missionário nos Estados Unidos. E ele vai para os Estados Unidos como missionário. Deixa eu ver que ano que foi isso mesmo. Em 1736, eles foram como missionários para a Geórgia, né? E um pouco mais adiante vai o Whitefield também, o George Whitefield vai um pouco depois deles, vai o George Whitefield. Inclusive o George Whitefield depois relata que ao chegar lá ele fala dos frutos do ministério de Wesley, embora da perspectiva wesleyana mais metodista, não foi assim um sucesso, mais para fracasso do que para sucesso. O próprio George Whitefield reconhece que houve muitos frutos, né, da passagem de Wesley, que ficou 2 anos. O irmão ficou pouco tempo. Porque quando eles chegaram lá, logo eles estavam com aquela pegada de evangelizar, de querer evangelizar os nativos, os índios, né? Mas o que deram para ele, os líderes lá da igreja anglicana, deram para eles tarefas mais administrativas, secretariar isso, cuidar. E isso não era com eles não queriam. O Charles voltou frustrado, ficou 2 meses lá e pouco tempo, né? Não sei se 2 meses exatos, mas ele volta rapidamente. O John Wesley fica lá 2 anos. Lá ele conhece uma moça, ele se apaixona por ela, e a coisa estava caminhando bem. E para aqueles dias ele chegou no momento que ele
pegou na mão dela. Isso, para aquele tempo, gente, era quase que ficar noivo, tá? Então, só que ele ficou muito frustrado porque ele tinha dito para ela esperar, que ele queria primeiro realizar o ministério dele ali, para depois levar para noivado, ele era muito focado no ministério, e ela não quis esperar, não. Mas mesmo depois de ter pego na mão, praticamente no mesmo dia, ela declarou, aceitou, alguém pediu ela em casamento e ela aceitou. O Wesley ficou por conta. Então isso é uma frustração na vida de Wesley. Depois tem uma confusão que ele não vai dar ceia para ela, já. E o pai dela, que era um tipo de líder comunitário muito poderoso e influente, vai ficar por conta que ele não deu a ceia, porque isso estava expondo a menina a ser mal falada e qualquer coisa assim, e vai perseguir. O Wesley tem que sair de lá meio que fugido, sabe? Ele volta todo cabisbaixo, frustrado. Mas essa experiência é marcante, porque ele conhece, nessa viagem, já na viagem de ida, ele conhece os moravianos, né? E esses moravianos vão ter uma influência, né, mais pietistas, que vão ter uma influência muito forte na vida de Wesley, porque tem uma tempestade na travessia do oceano, em que o barco ameaça afundar, e o John Wesley, pastor, pregador, evangelista, formado, com todo o cabedal, toda aquela formação, toda a educação primorosa que ele teve com a mãe e tal, em Oxford e tudo mais, ele vai ter medo da morte. Ele não tinha certeza da salvação, ele não tinha paz interior, não tinha o testemunho do Espírito testificando com o seu Espírito que era filho de Deus, ele não confiava muito na graça de Deus, não. Ele estava tentando ser salvo pelas boas obras, tentando agradar a Deus, mas ele ficava sempre na dúvida, como todo mundo que tenta agradar o Senhor na base das boas obras, fica sempre com o pé atrás. Será que eu já fiz tudo o suficiente? E quando ele se viu na iminência da morte, ele apavorou, ele teve medo de morrer. Só que o contraste que Deus estabeleceu foi um grupo de moravianos crentes, né? De origem ali alemã, da Morávia e tal, que estavam, em vez de apavorados, cantando, louvando em paz, com uma paz, inclusive as mulheres e as crianças. Quando ele viu isso, falou assim, até as mulheres e as crianças tinham paz. De onde vinha isso? Então ele começou a conversar com o tal de Peter Boiler, um dos moravianos dali, e que explicou que era por causa da fé. O que estava faltando para John Wesley era simplesmente crer na obra da cruz, na graça, na justificação, na justiça que vem de Deus e que não vem de nós próprios, né, e tal. E ele, encafifado, ele entrou em crise. Aí ele volta, fracassado, 1737, no finalzinho, já começando em 1738, e tem aqueles meses iniciais daquele ano de muito conflito, e até que um dia ele vai ao culto desses moravianos, na rua Aldersgate, e ele diz que foi muito a contragosto, mas meio que, sabe, uma obra de Deus mesmo. Isso ensina a gente que a gente deve ir até quando a gente não sente vontade, mas porque a gente tem necessidade. Às vezes, quando a gente não está com fome, eu lembro que às vezes ficava doente, adoecido, a gente fica meio sem apetite, né? E a mãe disse, não, agora que você precisa comer, você precisa se fortalecer. A gente não tem que esperar a fome para comer, tem que comer por necessidade, né? Por reconhecer que a gente precisa. E ele foi mesmo assim. Esse é um fator da disciplina dele, ele foi. Nem a contragosto, mas foi. E lá, o dirigente estava lendo o prefácio que o Lutero escreveu de um comentário dele, a carta aos Romanos. E nessa leitura, Deus tocou no coração dele, ele teve aquela convicção de que ele podia confiar totalmente, inteiramente, no perdão de Deus que jorra da cruz. Ele sentiu pela primeira vez na vida
que os seus pecados tinham sido perdoados. E o seu coração foi estranhamente aquecido, e aquela paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardou a sua mente, seu coração, ele teve testificado o Espírito, e ele sentiu-se salvo. Então ele teve a experiência da graça. E essa experiência da graça foi transformadora. O coração dele, né, como diz as Escrituras, como Paulo fala em Romanos capítulo 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele sentiu essa dádiva do céu, esse benefício, esse abraço de Deus, e ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi salvo, né? Ou seja, ele teve a experiência da salvação, da graça, a experiência do testificar do Espírito Santo com o seu Espírito, que ele era filho de Deus, foi cheio do Espírito Santo, e a partir daí teve uma perspectiva renovada. Ele continuou na prática das boas obras. Só que agora não era mais para obter a salvação, mas era como fruto dessa salvação. Ele entendeu que a graça que salva realmente é a graça que opera pelo amor. Né? O Wesley desconfia de qualquer conversão que deixa a pessoa sem a entrada no caminho da santificação. Ele desconfia, porque de fato uma pessoa convertida é uma pessoa nascida de Deus, regenerada. Então, a graça de Deus opera. Uma coisa que Wesley percebeu é que os reformados, Lutero, Calvino, e o que se via ali no geral, era uma ênfase na obra da justificação, da justiça imputada, que Wesley não conhecia, agora pôde abraçar e viu o valor dela, e agora era parte dele. Só que ele percebeu uma outra verdade que está ali na obra da salvação, que é uma obra grandiosa, que é uma obra tremenda, que não é apenas uma justiça que nos é imputada, mas que também nos é comunicada, né? Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, participantes da natureza divina, um novo coração, a mente de Cristo. E Wesley, então, percebeu que a santificação não era apenas um alvo assim, inatingível, uma utopia que a gente corre atrás e que só vai alcançar lá no céu. Ele entendeu que era possível, pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, pelo Evangelho, experimentarmos uma vida de vitória sobre o pecado. Então, e isso vai ser um grande embate dele com os outros reformados, de modo geral, a própria igreja anglicana, que negava essa possibilidade, e Wesley vai bater nessa tecla. É possível, sim, uma vida de inteira santificação. Bom, isso aí é um resumo só de começo aí. Pode muito falar, Daniel. Pessoal, nós estamos em mais uma live especial, você já sabe, pelo Seminário Batista Livre, que é o seu seminário em teologia. Quer estudar teologia no ambiente acadêmico? Nós temos uma frase, bispo, aqui no seminário: por uma geração douta na palavra, mas cheia do Espírito. Ou seja, nós não queremos uma geração de teólogos, de obreiros, bons de debates, bom de exegese, bom de retórica, mas sem vida com Deus. Tá? Então, eu faço até eu aproveito esse momento o seu breve relato da vida de Wesley, para dizer a vocês que estão nos assistindo, há uma outra frase de Wesley, né? Tome muito cuidado para não ser engolido pelos livros. Eu postei ela hoje no Facebook. Muito cuidado para não ser engolido pelos livros. 1 grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Então, veja, se você quer estudar num seminário que preza pela ortodoxia bíblica, pela unidade cristã, e fora isso, por um valor acessível, com material didático, gratuito ao aluno, nós temos a oferta do curso no presencial e também no à distância. O curso avançado em teologia, o nome que damos é o curso em ciências teológicas, que é o que corresponde ao bacharel livre, né, em teologia. Temos também o curso em especialização, né, em interpretação bíblica.
além de grego, além de hebraico. Então, nós estamos numa live especial, hoje aqui com o meu amigo, sou apaixonado aí pelo Bispo Hildo, eu já vi comentários aqui, que o pessoal te manda, depois eu vou colocar aí, tem muito afago com você, viu, Hildo? O pessoal te ama. Então, deixa eu destacar o seguinte, nós já vamos passar para a teologia de Wesley, porque ainda depois temos perguntas, tal. Então, duas perguntas que eu faço para você. Então, a vida de Wesley pode ser dividida entre o formalismo e depois a experiência com Deus. Ou seja, uma criança que nasce num lar cristão, religioso, influência de pai, de mãe, um contexto de piedade, pode ser assim dizer, na sua juventude aí, o Clube dos Santos, na companhia do seu irmão Charles, da companhia de George Whitefield, que por acaso calvinista, né? Então veja que é possível conviver, é possível ser amigo de irmãos de uma tradição teológica diferente, e eu fico com muita tristeza quando a gente vê esse clima de acirramento, de belicosidade, né, no nosso meio. Mas, assim, é isso mesmo. Então, a vida de Wesley é uma vida religiosa, até a metade, propriamente dita, mais ou menos a metade. E dali para frente, ele morre com 87 anos, 1781. Então, ele viveu 87 anos. Então, basicamente, a gente pode dividir metade da vida dele religiosa, formal, a partir dessa experiência que ele tem com os irmãos morávios, que é uma das histórias mais extraordinárias de avivamento, né? O avivamento moraviano, a vigília dos morávios, que durou mais de 100 anos, ininterrupta de oração, a proporção de missionários moravianos, né? Na casa a cada 25 crentes se enviava um missionário. Então, eu acho que nem a igreja primitiva ganhou dos moravianos em compromisso com a vocação do evangelho, né? Isso, pegando de empréstimo, então, essa experiência de Wesley, a gente pode trazer isso para os dias de hoje, e o risco que nós temos de viver uma vida religiosa, até nós, pastores, líderes, sem experimentar esse coração aquecido, né? Então, eu já deixo até uma pontinha do novelo aí para você falar do que é isso. O que é esse coração aquecido aí da tradição wesleyana? É isso mesmo? Certamente é. Bom, ele faleceu em 1791, só corrigindo, 81, 91. 91, né? 87 anos, e realmente é um divisor de águas, essa experiência de 24 de maio de 1738, um divisor de águas, porque veja o poder da graça de Deus, o poder da graça que de repente alcançou Lutero, que quando muda a perspectiva, que de repente alcançou John Wesley. Embora fosse um cristão, e eu diria assim, se a gente visse tudo que o Wesley fazia antes disso, antes dessa experiência, é algo fabuloso. Ele era, sabe, super mega dedicado às coisas de Deus, só que ele não tinha certeza sequer da salvação, porque a salvação não é pelas obras, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente, né? Tito 3, 5 e o comecinho do versículo 6. Então, Paulo, quando Wesley experimenta essa graça, o ministério dele muda, a vida dele muda, a atitude dele muda, o relacionamento dele com Deus muda, ele experimenta aquela alegria, sabe, a alegria do Espírito Santo, a vida dele passa a ser uma vida alegre. Agora ele vai fazer muito mais até do que ele fazia antes, só que ele não vai fazer com aquele pesar, com aquela ânsia de tentar agradar a Deus a todo custo e conquistar méritos para adentrar o céu. Não, é outra perspectiva. É na perspectiva do Espírito. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, a graça de Deus tomando o seu coração. E agora você vai ver Wesley fazendo coisas e sendo bem-sucedido na realização dessas coisas. O Espírito o conduzindo, o Espírito Santo
como o vento que sopra, como quer e para onde quer, e aconteceu, e ele se deixou levar pelo Espírito Santo. Ele que foi um fracasso, digamos assim, em termos, né? Foi um fracasso na sua primeira viagem missionária. Ele até diz assim no retorno, fui para a América para evangelizar os índios, mas quem me converterá? Olha só a frase que ele dá, dá uma frustração, quem me converterá? E agora, uma vez experimentando essa conversão à graça de Deus, e não ao legalismo e formalismo religioso, mas à graça, ele vai ter um efeito, o ministério dele, porque uma coisa que vai acontecer é que ele vai ser rejeitado pelos pastores anglicanos, os bispos, os líderes lá da igreja anglicana, não vão dar corda para ele, vão fechar os púlpitos para ele. A igreja fecha as portas. Ele é um pastor ordenado, mas nem na igreja do pai dele, quando ele volta-se para a cidade do pai, vai naquela igreja que o pai tinha sido pastor tanto tempo, e ele também tinha sido pastor, não dão para ele a oportunidade sequer dele pregar, uma única vez. E sabe o que ele faz? Dali, seguindo a sugestão do George Whitefield, que sempre o estimulava a pregar ao ar livre, né, a ir para as massas, né, e ele fez isso. Então, como as portas se fecharam da igreja, ele subiu no túmulo do pai dele, pregou o evangelho ali, um fenômeno, milhares de pessoas vieram ouvi-lo pregar, e ali sai essa frase que o pastor Jamierson já mencionou hoje, né? O mundo é a minha paróquia. O mundo é a minha paróquia. E ele ia pregar nas minas de carvão, quando os pobres, os marginalizados, que não tinham muita vez e nem muito lugar dentro do contexto da igreja anglicana, que estava muito elitizada naquela época. Wesley foi para os pobres, Wesley foi combater a escravidão. John Wesley é um dos principais perdi a palavra aqui. Abolicionistas da história. Ele vai ter um discípulo que é o Wilberforce. Wilberforce, que é um crente que anglicano, claro que Wesley é anglicano, mas discípulo de Wesley, que Wesley combatia a escravidão como poucos na história. E o Wilberforce vai propor o fim do tráfico negreiro, fim da escravidão. É uma luta que vai para mais de 20 anos. A última carta de John Wesley antes de morrer é para Wilberforce, incentivando a ele a não desistir, a perseverar nessa luta contra a escravidão. Então, Wesley tem um impacto social no meio dos pobres, para reformar as prisões. Era um movimento metodista que surge, a escola dominical, ele muito preocupado com a educação, com a formação. Você vai ver Wesley trabalhando em todas essas áreas, e o metodismo se espalha de tal maneira e que ele, não tendo o apoio dos pastores, ele vai ter que recorrer aos leigos. Então, ele se preocupava muito com dar treinamento e instrução para esses leigos. Se você vê o que Wesley exigia de um leigo, líder da igreja dele, você vai achar que o seminário está pedindo pouco. É impressionante o rigor, o que ele queria, o que ele cobrava, que ele se aperfeiçoasse na pregação, no ensino, no conhecimento. Eles tinham que ler muito, eles tinham que jejuar muito, 2 vezes por semana, pelo menos. Então, essa pegada espiritual vai fazer com que o metodismo se espalhe, cresça. A organização em grupos pequenos, em células, que hoje chamam de células, os grupos pequenos, as classes ou as bands, e isso vai ser, sabe, o estopim do metodismo que vai alcançar os Estados Unidos. Os leigos primeiramente vão para os Estados Unidos, depois os pastores, como Francis Asbury, e sabe o que vai acontecer? 30 anos depois da morte de Wesley, em 1820, não a igreja, porque a igreja eu acho que ainda não tinha sido oficialmente organizada, mas os metodistas são o maior grupo cristão evangélico em solo americano.
30 anos depois da morte. Agora, já organizada, em 1860, a Igreja Metodista, só para você ter uma ideia, um em cada 3 religiosos, ou pessoas que tinham alguma espécie de religião, e podemos dizer, a grande maioria da população americana naquela época tinha alguma espécie de religião, um em cada 3 americanos era metodista. Um em cada 3. 1/3 quase da população. Olha, o Wesley foi um fracasso. Agora, o que é isso? O segredo é o Espírito Santo. É a graça de Deus. É o Evangelho. É levar a sério as coisas do Senhor. Então, Wesley realmente é uma inspiração para todos nós, hein? Muito bem. Glória a Deus. Eu fico emocionado, viu? Porque a vida de Wesley, né? Realmente sempre, como eu disse inicialmente, sempre me tocou profundamente. E é isso, acho que é essa experiência. Travou o seu áudio, pelo menos para mim. Não sei se o pessoal está acompanhando. Vou mandar um recado para o pastor Jamierson, que eu não estou ouvindo mais. Nem sei se o pessoal me ouve. Acho que o pastor Jamierson saiu, deu uma travada lá. Bom, esperar ele voltar agora, né? Estamos aí. Daqui a pouquinho ele deve entrar de novo e dar sequência. Posso falar algumas coisas mais enquanto ele não chega? Sobre o Wesley? Espero que o pessoal esteja... ele está entrando. Chegou. Que Rapaz, olha, tem sido pessoal, desculpe, mas uma queda de internet aqui em casa aqui tem sido uma tribulação, viu, rapaz? Esse problema, né? Esse problema justamente da queda da internet. Agora você me ouve bem? Me vê bem? Sim. Legal. Bispo, legal. Vamos fechar. Eu gostaria de te dar aí a oportunidade também de você fechar com a teologia de Wesley, né? Muito bem. Eu sei que tem muita coisa a ser falada sobre isso, mas para que a gente costuma chamar Wesley, né, de o príncipe arminiano, né, o maior teólogo depois de Armínio, né, que inclusive empresta muito valor à soteriologia arminiana. Mas eu sei que não é só de arminianismo que se fala de Wesley, que se vive Wesley, a teologia de Wesley é muito mais ampla, né? Então, eu sei que a sua capacidade de professor, você vai me salvar aí, né? Fazendo um fechamento ou uma síntese das ideias doutrinárias de Wesley, né? Para que o nosso aluno que está nos acompanhando, aí na sequência eu vou abrir para algumas perguntas e o senhor aí pode completar. Muito bem, vou fazer um resumo, né? John Wesley era anglicano, então a influência da igreja, da teologia anglicana está sobre ele. Ele bebeu também de Armínio, então Wesley é o maior arminiano da história, o maior difusor do arminianismo. A gente pode dizer que ele era um arminiano clássico, com algumas diferenças muito pequenas, eu diria. Uma coisa que difere é a ênfase na possibilidade da inteira santificação, né, em vida. Como eu já coloquei aqui, na verdade já dei um pitaco sobre teologia naquela hora que eu toquei sobre esse assunto. Então, na crença de que a salvação é algo que nos torna capazes de viver uma vida de vitória, que não é apenas perdão,
não é uma justificação, uma justiça imputada, é uma justiça comunicada. Não é apenas uma obra a favor de nós, é uma obra dentro de nós, sabe? Então, essa concepção da plenitude do Espírito, do novo nascimento, então, a santificação, né, é algo muito notório, Wesley, é chamada para uma vida de vitória, né, de ser cheio do Espírito Santo, de viver segundo o Espírito e não segundo a carne, né? Porque se a gente andar segundo a carne, a gente caminha para a morte, a gente, sabe aquela obra da cruz, ter sido crucificado, despojar-se das coisas do velho homem, se desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr para a carreira que nos está proposta, entendendo que isto é, sim, possível para o homem, para o cristão, para a pessoa cristã aqui e agora, para que possamos ser como Cristo foi, sermos imitadores de Deus. Possível isso, não na carne, mas pelo Espírito Santo. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, a armadura que o Senhor nos dá, tudo que Ele nos deu, o novo coração, a mente de Cristo, para levar cativo todo pensamento. E aí a gente pode, né, não se conformar com esse mundo, mas podemos nos apresentar, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, transformando a nossa mente para experimentar aquela que é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é a santificação, né, e que isso é possível pelo Espírito Santo. Então, tudo construído na base da graça. Tem uma figura de linguagem que Wesley usava, comparando a salvação com a casa, com uma casa. Então, ele dividido em 3 partes. Primeiro, a varanda, ou quintal, que tem uma varanda, que ele chama da graça, que é a graça preveniente, aquela graça que já vai habilitando você, vai convidando você a entrar, vai te atraindo. É o Espírito Santo que, muito antes da gente se converter, opera em nós tanto o querer, né, que vai também nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que vai nos atraindo a Deus. Quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos a si. Então, essa graça de Deus que se manifestou, Salvador, a todos os homens, a luz que veio ao mundo, para o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo inteiro. Então, essa ideia de que a graça salvadora se manifesta a todos, que essa graça está atraindo a todos, então, que é chamado também de graça preveniente, que é habilitadora, capacitadora, que atrai. Então, essa seria a porta de entrada não, seria o quintal, a varanda que convida você a se achegar. É Deus já operando para essa aproximação. E a porta de entrada a essa casa seria a justificação. E lá dentro, a santificação. É a vida que Deus tem para nós. Dentro da casa, os cômodos, essa intimidade com Deus, esse crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é desenvolver a sua salvação com temor e tremor. É a partir dessa base da graça, a gente vai edificando, a gente se torna colaborador de Deus. Sem Ele, nada poderíamos fazer, mas agora com Ele, a gente pode e deve dar frutos. Então, isso é algo que a gente vê. A questão também de uma visão de reino de Deus que ele tinha muito forte, a ideia de que Jesus veio para desfazer as obras do diabo em todas as instâncias. Então, onde Wesley via o pecado, não apenas na vida de um indivíduo, mas às vezes na família, na sociedade, nas estruturas pecaminosas da sociedade, como era a questão da escravidão, do preconceito, do racismo e de tudo mais, o Wesley via isso como campo missionário, ele ia bater de frente, ele ia fazer de tudo para transformar a sociedade, porque ele entendia que essa semente do reino o Senhor já plantou e nós agora somos agentes desse reino, embaixadores do Senhor, para levar luz nessas esferas onde o diabo até então estava dominando e reinando. Então ele entende que é para fazer diferença. Então a ação social se vê muito presente na vida de Wesley. Olha, eu já convido você para o sábado agora, vai ter uma live do meu canal, Hildo Melo, Hildo sem H, tá? Economiza aí para o Melo você colocar um L dobrado aí. Hildo Melo, 10 da manhã, o Major Mário Wilson. Todo sábado a gente tem às 10 da manhã, são 2 horas tem uma palestra e depois tem
período de perguntas e respostas. E tem sido muito bom. Cada sábado um convidado especialmente para um tema em especial. E agora vai ser justiça social na perspectiva wesleyana. Como é que é isso, né? E é sempre na perspectiva da graça, na perspectiva do evangelho, né? Não por força nem por violência, mas como fruto do Espírito, como Deus em nós. Então, Wesley tinha uma confiança de que o cristianismo, em crescendo o cristianismo, em fazendo discípulos, porque Wesley se preocupava muito com discipulado, não só convertido. Tinha que nascer de novo, tinha que ser doutrinado, firme na palavra, no comportamento, na atitude, na santidade, para poder ser testemunha de Cristo, cheio do Espírito Santo. Então, eu diria assim, de maneira bem resumida, que esse seria, ou seja, o diferencial, porque o restante ele é evangélico no restante, com essa ênfase, com essa pegada. Podemos dizer que não há uma teologia à parte da teologia evangélica, por assim dizer, reformada, num sentido mais lato, né, mais amplo, na teologia arminiana, na teologia wesleyana, né? Não há A mesmo. teologia evangélica, dos pais da igreja, da ortodoxia cristã, muito legal, muito bom. Legal. Vamos fazer o seguinte, nós já estamos aí, são 22 horas, eu também não quero cansá-lo, eu sei também que os próprios alunos, o pessoal que está conosco aqui, pessoal, obrigado, está um pouco tarde, mas está muito legal ouvir o Bispo Hildo, e eu queria aqui destacar, nós temos um colega aqui, o professor Ivan Duran, ele faz a seguinte colocação, aí, não sei se o senhor pode ler, diz assim, ó, Bispo Hildo, caso possível, fale um pouco do envolvimento de Wesley com a causa abolicionista, em especial da indignação dele com o fato de cristãos possuírem escravos, né? Há um outro que pede também essa mesma questão, olha, o Carlyle, que é aluno do nosso seminário, se possível, gostaria que o bispo falasse um pouco sobre a influência que o Wesley teve na abolição. Então, assim, você já tocou esse assunto, o Wilberforce, por exemplo, William Wilberforce, que é o maior abolicionista da história e que Wesley teve relacionamento com ele. Mas vamos melhorar essa questão dizendo o seguinte, é a teologia de Wesley que afeta essa cosmovisão dele social? Exatamente. Ele tinha aquilo que eu falei sobre a visão de que nós estamos aqui nesse mundo como sal da terra, como luz do mundo. Que esse mundo, de fato, pertence ao Senhor. Que o verdadeiro rei é Jesus. Que o resto que está aí é tudo usurpador. É o príncipe desse mundo que, quando Jesus diz assim, quando eu for levantado, atrairei todos a mim, mas antes ele falou assim, é chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. Então, e as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja, ela vai se espalhar. Todo o poder foi dado a Cristo, e ele nos enviou com o poder do Espírito Santo, com poder. Ele falou, eu via Satanás caindo como um relâmpago, disse Jesus. Eis que vos dou poder. Então, Wesley entendia que a igreja tinha essa chave, esse poder de transformação social da realidade, de levar luz onde tinha trevas, de levar sal para onde estava apodrecendo o contexto estava assim, de podridão, porque o contexto em que Wesley nasceu, de um número absurdo de desempregados, revolução industrial, um mundo em ebulição, já tinha tido aquela revolução francesa sanguinária que promoveu mortandade, tanta confusão, e o Wesley está nesse contexto todo, nascendo com tanto antagonismo, entendendo que, sabe, fazendo quase que um trabalho de formiguinha, a igreja vai transformando indivíduos, que vão transformando família, que vai transformando bairro, que vai transformando comunidade, que vai transformando a cidade, que vai influir. Ele não tinha ambição nenhuma de poder. Esse negócio de poder político, a igreja não tem que ter poder político, a igreja não tem que mandar, a igreja não tem que ter gente que faça, que legisle para ela. A igreja ele não tinha nenhuma preocupação. Veja que a preocupação de Wesley, quando ele tinha um parlamentar, era promover o bem comum.
acabar com o mal milenar que era a escravidão, uma nódoa na história, inclusive do cristianismo, que conviveu muito pacificamente com a escravidão. Wesley não. Wesley não admitia, não podia haver um metodista que tivesse escravos. Então, foi o primeiro movimento no mundo assim, de religioso, que se sabe, pelo menos que eu conheço, eu não vou afirmar categoricamente, mas até onde eu sei, o primeiro a proibir categoricamente. É dito, inclusive, que ele proibiu o consumo de produtos, quando sabia-se, como cana-de-açúcar, sabia-se que vinha de mão de obra escrava, como um boicote já. Ou seja, ele tinha essa... Gente, não podemos admitir, isso é inadmissível. Então, essa visão de Wesley é poderosíssima, inclusive a questão dos leigos também, muito importante, né, que ele vai dar vazão para os leigos, e aí vai vir depois a Igreja Metodista Livre, surgindo em 1860 nos Estados Unidos, lutando contra a escravidão, lutando contra todo tipo de preconceito social, racial. Então, baseado nessa semente, tem essa semente do Wesley aí, então, nesse espírito aí. Obrigado, professor Ivan, é um dos estudiosos do arminianismo, da teologia pública, social. O Carline também, um dos melhores alunos do nosso seminário aqui. Deus abençoe pelas perguntas. O Alexandre, de Porto Alegre, né? Meu amigo Alexandre Silveira, ele faz essa ponte aí. Os ensinos de Wesley, ou a influência de Wesley no movimento pentecostal. Mas aí, bispo, se vira nos 30 aí, hein? Nosso tempo está... Pouco tempo. Então, eu posso dizer o seguinte, sim, o movimento pentecostal nasce num contexto muito wesleyano, que é um desdobramento, né, do wesleyanismo, que foi o movimento de santidade. William Seymour, né? Ele era um obreiro metodista, aquele o Parrer, que é que vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, ele era também um pastor, um teólogo metodista de carteirinha. Então, é nesse contexto que nasce o movimento pentecostal. Tem uma influência batista, tem uma ala, você vai ter o movimento pentecostal dividido em quase duas, aquela parte de Azusa mais com influência metodista e depois uma outra parte mais batista, né? Então, existem elementos muito batistas presentes do movimento. Mas essa própria espiritualidade, né? Essa busca do espírito, essa busca de ter uma experiência com Deus, não ficar apenas nas ideias, né? Wesley dava uma abertura para manifestação dos dons espirituais, ele não rechaçava, ele olhava, claro, com certo critério, porque como um bom anglicano que era e tal, mas ele era assim, cuidadoso. Opa, pode ser obra do Espírito, entendeu? Então, haviam sinais e maravilhas acontecendo no movimento metodista, né? Então, é muito interessante observar por esse lado. Então, nasce realmente num terreno, o movimento pentecostal nasce numa atmosfera muito metodista, de origem metodista, assim. Desculpa, Jamir, só dizer um negócio. Tanto que eles chamavam o batismo com o Espírito Santo, a princípio, principalmente o pessoal lá da Califórnia, da Azusa, de a terceira obra da graça, só para você ter uma ideia de como é que era. E ele dizia que tinha que ser santificado primeiro, para depois... Era um negócio meio assim. Bom, eu não quero dizer que eu assino embaixo de todas essas conclusões, sim, mas é interessante ver que há realmente uma influência assim. Muito bom. Encerrando, então, as perguntas, o Lucas Rezende, nosso amigo comum também, pastor da Igreja Presbiteriana no Alto da Lapa, portanto, calvinista, e nós estamos aqui, 2 arminianos, mas o Lucas Lucas é amigão, irmão em Cristo, e eu destaco, inclusive, o seguinte, quando se perguntaram para George Whitefield se ele encontraria Wesley no céu, e ele respondeu dizendo, olha, acho que não. Aí o pessoal até assustou, né? Aí ele completa, ele estará tão perto de Deus e nós tão longe que será difícil vê-lo, né? Então você vê assim, a consideração, embora o embate se dava,
até no calor da paixão, né, se defende pontos de vista doutrinários, mas o reverendo Lucas Rezende, da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, coloca essa questão. Você vê essa questão da unidade do corpo de Cristo, essas divergências teológicas realmente nos divide ou há uma unidade que é teológica, né? Olha, Lucas e Jamierson, vou dizer uma coisa para vocês. O Wesley, ele é um mestre nessa área também. Por quê? Porque ele conseguia olhar com simpatia cada um desses movimentos. Ele sabe aquele negócio do Paulo? Examina tudo e retém o que é bom. E ele percebia a unidade, aquilo que nos une de importante. Ele chegou a dizer o seguinte: se o teu coração, essa frase é de Wesley, se o teu coração é igual ao meu, apesar da divergência a que ele tinha com Whitefield, né, sobre a questão da predestinação, ele falou, se o teu coração é igual ao meu, dá a minha mão e meu irmão será. É isso aí. E essa frase muita gente repete, até tem um hino, né? Tem um hino aí que traz essa canção. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão, e o meu irmão será. Né? Tem uma outra de Wesley que é pensar e deixar pensar. Entendeu? Que a gente vai ter perspectivas. Eu e o Jamierson temos as nossas diferenças em algum aspecto da teologia. Na maior parte a gente concorda. Eu e o Lucas, a gente concorda com quase tudo. Mas entra na questão da predestinação, se é condicional ou se é incondicional, a gente já começa a ter um pouquinho de diferença, digamos assim, para ser simpático, né? Temos bastante diferença nesse ponto. Mas o que nos une é tão grande, tão tremendo, né? Tão maior, né? E eu louvo a Deus quando eu vejo igrejas batistas, presbiterianas, de confissão mais calvinista, porque tem as batistas que são mais arminianas, né? Se espalhando, pregando o evangelho. Minha avó era suíça, da igreja reformada. Eu fui lá na igreja dela, vi onde ela foi batizada. Mas louva a Deus por isso, né? Então, sabe, a gente tem as nossas diferenças, mas o principal, o evangelho, né? A crença de que a salvação é pela graça, com fé em Cristo, isso nós temos em comum e isso é o mais importante. Legal, bispo. Olha, algumas saudações aí, o professor Ivan mandando um abraço para nós aí. Deixa eu pegar mais alguém aqui. Olha aí, o Antônio Marcos, glória a Deus, precisamos de um coração aquecido. O Carlai pergunta, olha, muito bacana o entusiasmo com que o bispo fala de Wesley, né? O bispo Hilton está com o coração aquecido também, né? Glória a Deus por isso. Vamos só concluindo aqui. Olha aí, um abraço aí de um admirador seu, o irmão Luiz Vieira, bispo Hilton, um grande servo de Deus. Legal. É isso. Bem, pessoal, eu costumo encerrar a live, bispo, com 3 perguntinhas rápidas aí, um quiz, tá? Um livro. Ai. Olha, tem tanto livro bom que eu fico perdido agora você me pegou. Eu fico com a Bíblia, só para não ser injusto com os outros, porque a Bíblia realmente para mim é como o John Wesley falava, ele era o homem de um livro só, é dito essa frase, que é relacionada a ele. Mas, de fato, ele lia muito, ele leu 1.200 livros ou mais, só que realmente a Bíblia é meu livro de estudo principal. Amém. Um teólogo. C.S. Lewis, o Oden, né? O Roger Olson também, bacana, do lado arminiano. Tem tantos teólogos bons, né? Tem tantos. E tem uns reformados muito bons também, que eu gosto, né?
o Rockman, Anthony Rockman, e tanta gente boa por aí. Né? Um versículo. Versículo... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Amém. Glória a Deus. Bispo, eu quero te agradecer. Pessoal, nós já estamos aí, estouramos um pouquinho o horário, mas poderia puxar essa conversa aqui. O pessoal não saiu da transmissão, está todo mundo aí comentando ainda, muita gente te mandando um abraço. Aí depois, se você quiser, entra lá nos comentários, né? Esse vídeo fica arquivado na nossa fanpage aí no Facebook. Pode deixar lá algum contato seu também. Mas eu queria devolver a palavra para você encerrar, fazer a divulgação de um livro seu, de alguma coisa, e aí eu vou encerrar a nossa transmissão. Bom, eu quero mais agradecer essa oportunidade, para mim é uma riqueza. Poxa, eu gosto mesmo, eu fico mesmo empolgado. Eu estou nessa muito antes de ser pastor. Eu já era apaixonado pelas coisas de Deus. É apaixonante, o Senhor é apaixonante, a Bíblia é apaixonante, o Evangelho é apaixonante. Né? Quando eu tive um despertamento espiritual aos 16 anos de idade, que foi também o meu divisor de águas, eu queria ver a escola inteira, meus amigos todos convertidos, e aí eu me colocava orando, assim, me dá uma oportunidade, eu era tímido assim, mas queria uma oportunidade para evangelizar, e como evangelizar no colégio. Tem um amigo presbiteriano que a gente formou, dali saíram 6 pastores, né? O Davi Dumas, ele é pastor presbiteriano, lá da região de Cidade Ademar. Foi lá em Cidade Ademar que eu nasci, criado, e lá evangelizamos o Colégio Martins Pena, lá em Cidade Ademar, e de lá, desse grupo, saíram 6 pastores. Então, essa empolgação, eu tenho eu vou falar só sobre o canal do YouTube, que lá tem muitos vídeos, e tem meu blog de escatologia, escatologiacristã.blogspot, mas o YouTube é melhor, entra lá no YouTube, Hildo Melo, e se você puder assinar lá o canal, ativar as notificações, né? Temos ali, tem 10.400 pessoas que já assinaram. Se tiver mais gente para ser beneficiado, e é isso aí. É uma alegria. Deus abençoe. Amém. Legal. Bispo, muito obrigado aí. Desculpa passarmos um pouquinho o horário, mas Deus te abençoe, continue a sua caminhada, servindo a igreja, servindo a esse mundo que é tão carente de Deus. Tome os cuidados devidos aí, a pandemia está por aí, o coronavírus, né? Que Deus te guarde sua família, faça prosperar seu ministério, todas as obras que estão nas suas mãos aí, em nome de Jesus. Queremos, assim, no retorno às aulas, vamos programar um dia do senhor estar conosco aqui no seminário para um bate-papo mais presencial com os alunos. Com toda alegria. Muito obrigado, querido. Boa noite, Deus te abençoe. Boa noite, pessoal. Valeu. Muito obrigado.